Você sabe aquele momento em que você vê o mercado subindo, 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 e você pensa, vou investir agora, agora é a hora. E aí você coloca todo o seu dinheiro no topo. Depois, quando tudo desaba, você vende tudo com medo. Aí o mercado sobe novamente e você fica de fora. Esse é o ciclo mais brutal da psicologia humana aplicada ao mercado financeiro. E eu passei por isso. Meu nome é Capital Oculto, e há alguns anos atrás, em 2021, eu cometi exatamente esse erro. Perdi dinheiro não porque o mercado era ruim, mas porque minha mente foi completamente enganada pelas emoções. E só meses depois, estudando a fundo o comportamento humano e a psicologia das massas, é que eu entendi exatamente o que havia acontecido comigo. Hoje vou te revelar os mecanismos ocultos que fazem você tomar as piores decisões financeiras da sua vida. A contradição é simples, mas profunda. Quanto mais você estuda investimentos, maior a chance de você perder dinheiro. Isso pode parecer absurdo, mas deixa eu te explicar por quê. A maioria das pessoas que estuda investimentos estuda números, gráficos, análise técnica, fundamentos de empresas. Ninguém estuda o próprio cérebro. E é justamente o seu cérebro que está trabalhando contra você. Em janeiro de 2021, o Bitcoin estava em torno de $40.000. Eu vi a notícia em todo lugar. A CNN falava, o TikTok falava, meu avô estava falando. Eu comecei a pesquisar, fiz análises técnicas, vi gráficos mostrando que o Bitcoin ia para 100 mil. Tudo apontava para cima. Senti aquela sensação de FOMO, medo de perder a oportunidade. Investi uma quantia significativa quando o Bitcoin já estava em 50 mil. 3 meses depois, quando o Bitcoin disparou para 65 mil, eu senti aquele alívio, aquela euforia. Meus investimentos estavam dando certo. Eu senti que era um gênio. Continuei investindo mais, e mais, e mais. Quanto mais ganhava, mais confiante ficava de que continuaria ganhando. Isso é um dos maiores erros psicológicos que você pode cometer. Depois veio maio de 2021. O Bitcoin caiu de 65 mil para 30 mil em poucas semanas. Meu portfólio desabou. Mas não era apenas o Bitcoin, era tudo. As meme stocks caíram. As ações de tecnologia desabaram. E aqui é onde a psicologia humana te joga no chão. Eu não perdi dinheiro só uma vez, eu perdi dinheiro 2 vezes. A primeira foi quando investi no topo. A segunda foi quando vendi no fundo, com pânico, achando que continuaria caindo para sempre. Vendi quando tudo tinha caído 40%, com medo de cair mais 40%. E aí, naturalmente, alguns meses depois, tudo subiu novamente. Este é o ciclo mais brutal da psicologia do mercado. Vou te explicar cientificamente o que está acontecendo no seu cérebro durante esse processo. Quando você vê o mercado subindo e todos à sua volta fazendo dinheiro, seu cérebro libera um coquetel de hormônios. Libera dopamina, que é associada ao prazer e à recompensa. Libera também a adrenalina, que aumenta a sua atenção. E reduz a atividade no córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro responsável pela análise racional e pelo controle de impulsos. Em outras palavras, quando você está ganhando dinheiro, especialmente rápido, o seu cérebro fica literalmente menos capaz de tomar boas decisões. É como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade, mas a parte do seu cérebro responsável por bater o pé no freio tivesse sido desligada. Isso é comprovado por estudos neurocientíficos. Pesquisadores do MIT descobriram que traders experientes cometem mais erros quando estão em um estado emocional intenso do que quando estão calmos. Agora, o oposto acontece quando o mercado está caindo. Quando você vê vermelho na tela, quando seu dinheiro está desaparecendo, seu corpo entra em estado de pânico. Libera cortisol, o hormônio do estresse. Ativa a amígdala, que é responsável por reações de medo. E novamente, desativa o córtex pré-frontal. Você não consegue pensar racionalmente. A única coisa que você sente é dor. E o seu cérebro está desesperado para acabar com essa dor. A maneira mais rápida de fazer isso é vender tudo. Mesmo que seja a pior decisão financeira que você pode tomar. Este fenômeno tem um nome. Chama-se aversão ao risco.
Os seres humanos sentem a dor de uma perda aproximadamente 2 vezes mais intensamente do que o prazer de um ganho equivalente. Se você ganha R$ 100, você sente uma certa satisfação. Mas se você perde R$ 100, a dor que você sente é aproximadamente o dobro. Isso é comprovado por estudos de psicologia econômica. Isso significa que seu cérebro está completamente desequilibrado em relação ao risco. Mas tem mais. Tem outro mecanismo chamado viés de confirmação. Quando você acredita que algo vai acontecer, seu cérebro procura por evidências que confirmem sua crença, e ignora as evidências que contradizem ela. Quando o Bitcoin estava em 40 mil e eu tinha certeza que ia para 100 mil, eu via todas as notícias positivas, todos os analistas otimistas. E ignorava completamente os avisos de que estava em bolha. Meu cérebro filtrava a realidade conforme minha crença. O terceiro mecanismo é o efeito rebanho, também chamado de comportamento de manada. Quando você vê todos os seus amigos ganhando dinheiro, quando você vê os influenciadores do TikTok falando sobre como ficaram ricos investindo, você sente uma pressão social imensa para fazer o mesmo. E isso não é uma fraqueza pessoal sua. É uma característica evolutiva do nosso cérebro. Nossos ancestrais sobreviviam em grupos, e ficar de fora do grupo era potencialmente uma sentença de morte. Então nosso cérebro foi programado para fazer o que o grupo está fazendo. Se o grupo está investindo em Bitcoin, você quer investir também. Se o grupo está vendendo em pânico, você quer vender também. Agora, o quarto mecanismo, e talvez o mais perigoso, é o viés de recência. Seu cérebro coloca muito mais peso nos eventos recentes do que nos eventos do passado. Se o Bitcoin subiu 20% no último mês, seu cérebro assume que continuará subindo nos próximos meses. Se o Bitcoin caiu 20% no último mês, seu cérebro assume que continuará caindo. Você ignora completamente o histórico de ciclos de 10 anos do Bitcoin. Você ignora que depois de cada crash, sempre houve uma recuperação. Seu cérebro está literalmente incapaz de ver o padrão de longo prazo porque está muito focado nos números do curto prazo. Eu vou te contar exatamente o que eu fiz. Estava em pânico. Meu portfólio tinha caído 40% em um mês. Eu não conseguia dormir direito. Toda hora eu abria o aplicativo da corretora, via o número vermelho, fechava, e ficava pensando naquilo. Isso é tortura psicológica. Depois de 2 semanas nesse estado, eu simplesmente não aguentei mais. Vendi tudo. Realizei uma perda de aproximadamente R$ 15 mil. Foi provavelmente a pior decisão da minha vida. Porque, nos meses seguintes, tudo que eu havia vendido voltou a subir. Mas aqui está a parte fascinante. Mesmo sabendo que cometi um erro, mesmo sabendo que perdi dinheiro desnecessariamente, eu não conseguia simplesmente aprender e continuar investindo. Eu estava com medo. Havia um trauma psicológico. Então eu cometi o terceiro erro, fiquei completamente afastado do mercado. Deixei de investir porque estava assustado. E enquanto isso, o mercado continuou subindo, e eu perdi novamente, não pela queda, mas pela ausência. Este é um dos padrões mais comuns entre investidores. Eles fazem um erro emocional, perdem dinheiro, ficam assustados, e então param de investir. Ou, ainda pior, passam a tomar decisões tão conservadoras que seu dinheiro não cresce nunca. Então eles perdem pela inflação. Perdem devagar, mas perdem. Agora vou te revelar os mecanismos que os grandes investidores, os fundos bilionários, os investidores institucionais, usam para não cair nessas armadilhas psicológicas. O primeiro é estabelecer um plano de investimento antes de entrar no mercado. Não durante o entusiasmo. Não durante o pânico. Mas em um momento de calma absoluta. Você decide quanto vai investir, em quais ativos, e qual é sua tolerância de risco. E isso tem que estar escrito. Tem que estar documentado. Porque quando a emoção bater, você vai querer mudar, mas a escrita vai te trazer de volta à realidade. O segundo é estabelecer stop loss e target de lucro. Não emocionais, mas matemáticos. Você sabe exatamente em qual ponto você vai vender se perder, e em qual ponto você vai vender se ganhar. Isso remove a emoção da equação.
Quando seu stop loss é acionado, você não sente aquele pânico, porque já havia decidido que faria isso. O terceiro mecanismo é a diversificação. Não coloque tudo em um ativo. Distribua entre diferentes setores, diferentes geografias, diferentes classes de ativos. Porque quando um cai, o outro pode estar subindo, e você não entra em pânico porque não está perdendo tudo de uma vez. O quarto mecanismo é investir em intervalos regulares, não em uma única quantia grande. Isso se chama dollar cost averaging ou investimento periódico. Você investe um valor fixo a cada mês, independente de se o mercado está subindo ou caindo. Isso automaticamente te faz comprar mais quando o preço está baixo, e menos quando o preço está alto. Inverte completamente a psicologia errada de comprar no topo e vender no fundo. O quinto mecanismo é simplesmente não olhar para seu portfólio todos os dias. Parece simples, mas é extremamente difícil. Se você olha para seu portfólio 5 vezes por dia, você vai estar exposto a muita volatilidade. Você vai ver seu dinheiro subindo e descendo constantemente, e isso vai ativar aquele ciclo de dopamina e cortisol o tempo todo. Se você olhar uma vez a cada trimestre, você vai ver o padrão de longo prazo e não se deixar ser afetado pelos movimentos de curto prazo. O sexto mecanismo, e este é crucial, é ter uma razão de longo prazo para investir. Não estou falando de ficar rico. Estou falando de um propósito real. Você está investindo para sua aposentadoria? Para comprar uma casa? Para deixar uma herança para seus filhos? Porque quando você tem um propósito real, quando você fecha o aplicativo da corretora e pensa naquele propósito, a queda do mercado não te afeta tanto. Você sabe que está investindo para os próximos 20 anos. Então uma queda no curto prazo é irrelevante. O sétimo mecanismo é estudar a história. Quando você estuda a história dos mercados, você percebe que o padrão se repete. Sempre houve bolhas, sempre houve crashes, e sempre houve recuperações. O mercado de ações caiu em 2008, mas quem ficou investido lucrou bilhões nos anos seguintes. O Bitcoin caiu em 2014, mas quem aguentou lucrou milhares de por cento nos anos seguintes. A história não se repete exatamente igual, mas rima. E quando você conhece a história, você fica mais calmo quando a próxima queda chegar. Agora, voltando à minha história pessoal. Depois que cometi todos esses erros e passei meses estudando a psicologia do mercado, eu entendi o que havia acontecido. Não era que o mercado fosse imprevisível. Era que eu era previsível. Eu era previsível de uma forma que funcionava contra mim. Entendi que meu maior inimigo não era a volatilidade do mercado. Era meu próprio cérebro. Então eu implementei todos esses mecanismos que falei. Fiz um plano de investimento escrito. Investi em intervalos regulares. Coloquei meu dinheiro em ETFs diversificados, em vez de tentar acertar ações individuais. Defini meus stop loss. E, mais importante, parei de olhar para o aplicativo da corretora todos os dias. Passei a olhar a cada trimestre. E aqui está o resultado. Nos anos seguintes, enquanto o mercado teve altos e baixos normais, meu portfólio cresceu consistentemente. Não explosivamente, mas consistentemente. Porque eu não estava mais entrando no topo e saindo no fundo. Eu estava seguindo um plano. Estava deixando que a psicologia certa, em vez da psicologia errada, guiasse minhas decisões. Mas tem uma última coisa que você precisa entender. Mesmo sabendo tudo isso, a psicologia ainda te vai tentar enganar. Mesmo estudando, mesmo tendo um plano, há momentos em que você vai sentir aquele pânico, aquele medo. E isso é normal. É parte de ser humano. A diferença é que agora você sabe que é uma ilusão. Você sabe que seu cérebro está te enganando. E você tem ferramentas para resistir a esse engano. É como se você tivesse um amigo que sempre te dá maus conselhos financeiros. Você o conhece há anos. Você sabe que seus conselhos nunca funcionam. Mas toda vez que ele fala algo, há uma parte de você que quer acreditar. Seu cérebro é esse amigo. Está sempre te dando maus conselhos. Mas agora você sabe disso. Agora você pode ouvir o conselho, reconhecer que é ruim, e fazer o oposto.
Este é o conhecimento que mudou meu relacionamento com o dinheiro. Não foi aprender sobre análise técnica. Não foi aprender sobre fundamentos de empresas. Foi aprender sobre mim mesmo. Sobre como o meu cérebro funciona. Sobre como a psicologia me estava sabotando. E como eu podia usar a psicologia a meu favor. Aquele dinheiro que perdi em 2021? Eu revi a conta recentemente. Se eu tivesse simplesmente segurado por mais um ano, teria triplicado de valor. Isso foi uma lição cara. Mas foi uma lição que valeu cada centavo, porque mudou completamente minha forma de pensar sobre investimentos e sobre mim mesmo. Então, quando você estiver vendo o mercado subir, quando sentir aquele FOMO, quando quiser investir tudo de uma vez, lembre-se dessa história. Lembre-se que seu cérebro está te enganando. E em vez de obedecer ao pânico e à ganância, siga um plano. Diversifique. Invista em intervalos. E mais importante, estude a história. Porque a história mostra que ao longo do tempo, o mercado sempre sobe. Sempre. Você só precisa ser paciente e não deixar sua psicologia te sabotar.